Vamos lá? Agora eu quero conversar um pouquinho com vocês. Nós vamos continuar, claro, comentando a questão da lei, mas nós estamos num período de transição, né? Um período de análise, é uma lei profunda, veio fazer grandes alterações, principalmente no Código de Processo Penal, e ela entrou justamente naquela área, no tempo do Natal, né, o Supremo Tribunal Federal recebendo aí ações de inconstitucionalidade, na análise, o Supremo em recesso, os ministros no plantão, né, mas eu quero destacar com vocês aqui as últimas decisões. Quem primeiro recebeu as ações de inconstitucionalidade, nós já falamos, foi o ministro Dias Toffoli, né? Ele recebeu 3 ações de constitucionalidade e ele declinou a cautelar, né, dessas 3 ações de inconstitucionalidade. E depois dele, assumiu o plantão o ministro Luiz Fux. E no dia 22 de 1 de 2020, o STF, o ministro Luiz Fux, ele declinou essas resoluções e essas decisões é que eu quero analisar com vocês, né? Como ficou essas decisões a partir do dia 22 do 1, né, sobre a Lei 13.964, né? Nós tivemos aí, lembrando, essas três ações diretas de inconstitucionalidade. Coloquei aí no material de vocês o número das ações. 6.298, impetradas pela Associação dos Magistrados Brasileiros e Juízes Federais. A ação 6.299 pelos partidos Podemos e Cidadania. A ação 6.300 impetradas pelo PSL, né? Então, qual a decisão do ministro Fux? Primeiro, ele suspendeu o juiz de garantia. Como era que estava inicialmente? O juiz de garantia, ele estava suspenso por 180 dias, até 180 dias da decisão do ministro Dias Toffoli, né? O ministro Luiz Fux, o que ele veio colocando? Ele veio colocando essa suspensão sem determinar os dias para que a suspensão termine, ok? E o que mais? Quais as outras decisões do ministro Luiz Fux? Além dessas 3 ações de inconstitucionalidade, quando o ministro Luiz Fux recebeu o plantão, ficou responsável pelo plantão, acrescentou a 4ª ação de constitucionalidade 6.305, impetrada pela Associação Nacional do Ministério Público, para ser analisada a questão da inconstitucionalidade do artigo 28 e do artigo 28A. O artigo 28, ele analisou como inconstitucional, mas o 28A, não. Então, vamos ver qual foi a decisão do ministro Luiz Fux. Bom, já vimos aí, né, que ele foi suspenso o juiz de garantia sem prazo determinado, ok? Ele entende qual foi a base da decisão dele. O Luiz Fux entende que o juiz de garantia, ele vai influenciar a organização do Poder Judiciário, influi na organização do Poder Judiciário, então teria que ser uma lei de iniciativa do próprio Poder Judiciário e necessita de dotação orçamentária para isso. Então, ele declara como inconstitucional. Então, ele suspendeu. Suspendeu também o artigo 157, parágrafo 5º, que fala da contaminação do entendimento quando o juiz teve contato com prova ilícita. Ele diz que está suspenso a questão da contaminação desse juiz, que deveria ser outro juiz. Não, está suspenso, então continua sendo o mesmo juiz. O artigo 28 também ele suspendeu. Também por questão orçamentária, aí a pedido do Ministério Público. Lembra que nós acabamos de falar sobre o artigo 28, a questão que o Ministério Público, quando entender que deve arquivar o inquérito policial, mandaria o próprio promotor para o órgão superior do próprio Ministério Público, então
pela mesma situação, ele coloca a questão orçamentária. Já o artigo 28A, ele diz que não, que o artigo 28A, e nós vamos estudar logo mais, ele diz que a questão do artigo 28A, que versa sobre a questão do acordo de não persecução penal, ele é válido, ele não acolheu a alegação do Ministério Público quando fala em relação à questão da homologação do juiz, a necessidade da homologação do juiz em relação à questão que isso impactaria no Ministério Público. Ele diz que não, que isso é constitucional, faz parte até dos freios e contrapesos do nosso próprio sistema, é salutar que precise da homologação do juiz. Então, para o ministro Fux, continua valendo. E o artigo 310, ele diz que está suspenso. O artigo 310, ele vinha falando que se não houvesse audiência de custódia nas 24 horas subsequentes ao flagrante, o flagrante teria que ser relaxado pela ausência de audiência de custódia nas primeiras 24 horas. Ele suspendeu o artigo 310 porque visualiza que o Brasil é enorme, tem situações peculiares em alguns estados de carência de juiz, de carência de algumas situações peculiares, e então está suspensa essa situação. Algumas situações pode não haver audiência de custódia em 24 horas e não vai relaxar o flagrante. Então, essas decisões, é importante, essas decisões do ministro Luiz Fux, eu queria comentar com vocês, até para que vocês ficassem acompanhando o desenrolar do Supremo Tribunal Federal em relação a essa lei, né? Então, vamos entender que quem primeiro pegou a essa lei e as ações diretas de inconstitucionalidade no plantão, foi o ministro Dias Toffoli, e a gente já analisou aqui o parecer dele. Ele pegou primeiro as três ações diretas de constitucionalidade, depois assumiu o plantão no dia 22 de janeiro o ministro Luiz Fux, e agora nós comentamos, e aí além das 3 ações, ele reviu as 3 ações diretas de constitucionalidade e ainda deu entrada à ação direta de constitucionalidade da Associação Nacional do Ministério Público, a ação direta de constitucionalidade 6.305, que ele também já analisou, acolheu o artigo 28, suspendeu o artigo 28, mas não acolheu a suspensão do 28A, que está valendo. Então, é importante que vocês acompanhem esse desenrolar do Ministério dos pareceres do Supremo Tribunal Federal. Ok?